começar então, queria dar aquela pergunta clássica, que é... da primeira vez, né? Como é que vocês se conheceram profissionalmente? E aí fez? Bom, eu conheci a Alice num show... Vou começar de novo? Eu conheci a Alice no jornal Hoje, que era um jornal vespertino, um jornal impresso em papel, que é uma coisa antiga. A gente começou a trabalhar junto lá. A gente estava na universidade no mesmo ano, mas a gente fazia em turnos diferentes. Então, a partir desse jornal, a gente começou a trabalhar juntos, fez algumas pautas até juntos. Eu me lembro que a primeira que a gente fez foi da estreia do Pentagrama com o Valdo Roque e Jerônimo Jardim, lá na Assembleia. Nós fomos juntos para fazer isso e começamos a trabalhar junto lá. 6 meses depois, ou 7, o jornal foi fechado, ou seja, os donos do jornal viram que não ia dar certo, fecharam e todos nós fomos para a rua. Eu tinha uma vida em paralelo, além do jornalismo, com teatro na época. Eu já tinha feito o Super 8, mas eu e um amigo tínhamos feito o Super 8. E a Alice foi trabalhar na televisão, em um programa chamado Variedades, lá da época. E um dia eu fui lá fazer divulgação de uma greve dos dubladores em São Paulo, que a gente estava arrecadando fundos para lá. E a Alice, encontrei, pô, Alice, que legal e tal. Ela disse, pô, o que está fazendo? Ó, batalhando no teatro e fazendo coisas, né? Ela disse assim, tu não quer trabalhar aqui? Eu disse, sim. Ela disse, aí perguntei para ela, quando? Ela disse assim, amanhã. A gente começou a trabalhar junto, então, no jornal. E fomos... Começamos a trabalhar junto no jornal, o jornal fechou, a Alice foi trabalhar na RBS TV, não quero dizer RBS TV, se vocês quiserem, diga. Nós começamos a trabalhar junto no jornal chamado Hoje, que era impresso, a Alice foi trabalhar na televisão, eu fui lá divulgar uma greve dos dubladores que estava sendo realizada em São Paulo, e ela me convidou para trabalhar. Me disse, olha, não quer trabalhar aqui? Eu disse, sim. Quando? Amanhã, ela falou. E foi assim que começou a nossa trajetória em televisão, a primeira trajetória em televisão. Porque depois a gente voltou a ter uma outra trajetória e outros momentos que a gente fez trabalhos juntos. Mas essa foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos. E era muito engraçado. A Alice tinha cabelo, colares, roupa colorida. Mas isso já é outro assunto. Como tu definiria a Alice, peraí, isso é um desafio, né? Mas como tu definiria a Alice em uma frase? Meu Deus. Eu vou falando alguma coisa para depois pegar, assim, a Alice é uma pessoa que faz produção, mas ela não faz só a produção como a gente entende, muitas pessoas entendem. Ela sabe fazer porque ela sabe ver as produções, sabe planejar, vê tudo, muito mais que muitos de nós, assistir todas as coisas da área do audiovisual, teatro, música, shows, exposições, cinema. E então ela tem essa facilidade de manejar as coisas todas de produção. Por isso que eu acho que dá para definir a Alice assim. Deixa eu ver. Assim, Alice, uma frase. Luz, coração, ação. A Alice para mim é luz, coração, ação. Um episódio que vocês vivenciaram juntos, assim, que... Profissional, tem um profissional que eu me lembro, que foi quase uma tragédia. A série começou em 2000, bom, a série, o ano, sei lá. Na série de documentários e ficções que a gente fez junto, a Alice teve que administrar uma crise enorme na produção. Porque a gente estava fazendo uma série chamada Aventura, onde uma pessoa famosa, junto com um guia e tal, iam para lugares mais perigosos e desconhecidos. E um desses lugares era o Canyon, aqui no Rio Grande do Sul. A atriz que foi junto foi Débora Finocchiaro. E essa equipe a gente perdeu contato por 72 horas.
aconteceu o seguinte, aconteceu uma chuva imensa, isolou eles numa caverna, numa gruta lá, a água quase atingiu, eles praticamente morreram. Por causa disso, ficaram com noites de frio, enfim, sem nenhuma ideia, não tinha equipamento mais. E ali se administrou isso quando a gente soube que eles tinham desaparecidos, de uma maneira muito incrível. Ela me disse assim, deixa que eu vejo isso. Ela fazia a direção geral das produções desses documentários. Ela movimentou o governo de Santa Catarina, o governo do Rio Grande do Sul, com helicópteros, bombeiros, ambulâncias, equipes médicas, para tentar recuperar essa equipe, onde a Débora Finocchiaro era a atriz convidada. E ela conseguiu fazer isso de uma forma incrível. Depois eu empresto, mas desde que ele volte, antes de eu ir para o festival, porque senão eu não vou, porque senão eu nunca recebo de volta. Para vocês copiarem. E a gente mostra as cenas, porque aí a gente incluiu a própria loucura na história, né? Isso fez parte da aventura. E a gente estreou, as 3 temporadas do Aventura estreou com isso. Com eles surgindo lá do meio do mato. Assim. Foi incrível, foi um jeep, foi terrível. Eu passei, assim, imagina ela, mas eu passei um tempo muito difícil, mas enfim. E uma história engraçada, a Alice lembrou e nos contou do episódio, né, de vocês na China, filmando o Dragão, no Réveillon, uma coisa assim, e vocês não entendiam inglês, história maluca, assim. E aí tu criou uma jogada lá, né? A linguagem universal, lembra disso? Eu acho que deve ser isso que eu me lembro. A viagem para a China, a gente fez muitas viagens juntas para lugares, para seminários, para mercados, para assistir coisas, enfim, que não existia muito a tecnologia ainda da gente ter tudo na mão aqui sem viajar. E aí eu fui a Nova York, enviado pela emissora para receber um prêmio, se a emissora fosse contemplada como prêmio lá. E eu avisei a Alice, olha, eu estou indo para Nova York para receber esse prêmio e de lá eu vou para a China. A Alice teve uma treco, literalmente, né? Ela disse assim, eu quero ir junto. Eu disse, olha, então a gente vai se encontrar em alguma parte do caminho, ela pode deixar. Ela disse assim, eu vou fazer todo o possível. Então a gente marcou um dia, que era o dia que eu já tinha marcado a passagem de Nova York para Tóquio e de Tóquio para Pequim. A gente marcou um dia e 1 hora no aeroporto de Tóquio. E incrível, ela estava na sala de espera e eu cheguei, ela estava lá. Assim, isso 3, 4, 5 meses antes. E de lá a gente foi à China, porque eu queria ver o ano novo, a entrada do milênio, do ano 2000, lá. Nós fomos para lá e era uma época que a China ainda não estava tão aberta com essas coisas, a gente não encontrava as coisas em inglês, né? A gente era chinês ou mandarim, como é até hoje. Claro, hoje ela já está mais incorporada à vida moderna. E aí, para sair à rua, para ir às coisas, a gente ia pegar um cartão no hotel, onde tinham os monumentos e as coisas turísticas, e marcar lá e mostrar para o motorista. E ele é super gentil sempre foi muito legal isso. Mas aí a Alice começava a ficar nervosa e começava a explicar. Aí eu disse para ela assim, Alice, calma, vamos falar em português bem devagar, que eles vão entender, porque tudo fica mais fácil. Ou seja, eu incorporei uma piada, não sei se foi isso que ela contou, mas uma coisa de incorporar, falar o português bem devagar, que eles entenderiam. Talvez eles entendessem também, porque a gente também entendia. Ela falou que tu também usou uma linguagem de sinais. Ah, sim. Que nem palhaço, usou dromedor e tal. Talvez de mímica, né?
Isso era a coisa, mas depois a gente falava bem devagar. Eu quero ir lá em tal lugar. Parecia que as pessoas iam entender. A pessoa ria e a gente morria de rir também. E a gente foi ver a ópera de Pequim lá juntos. E foi incrível porque o motorista daquela noite nos esperou para voltar, porque era muito afastado e ele disse: vocês vão ter dificuldades. E ainda não tinha, obviamente, carros de aplicativo. Muito bem, está tudo. Deixa eu ver se tem uma outra coisa. Eu pensei que ela fosse contar uma outra história. A outra história com a Alice é uma história de fãs, né? Que a gente estava voltando do MIPCOM lá em Cannes, que é uma feira de conteúdo, e a gente estava voltando de lá e o nosso voo saía de Madrid. Aí nós ficamos, por nossa conta lá, 2 dias a mais, num hotel que eu normalmente ficava lá, nas poucas vezes que eu estive lá, aí perto da Gran Via, para quem conhece. E aí nós ficamos lá juntos, ela ficou num hotelzinho, eu no outro, porque não tinha lugar. Combinamos de jantar juntos, a gente se divertiu muito no jantar, foi numa dança típica lá no CTG 35 deles, um flamenco maravilhoso, e bebemos vinho e tal. Aí nós saímos de lá e eu olhei no chão, tinha um cabo de energia elétrica muito grosso no chão. E eu digo: esse AC vai dar onde? Ela disse assim: vamos seguir, a gente já tinha tomado muito vinho. Nós seguimos e chegou até o cinema da Gran Via. E o cinema Gran Via parecia qualquer festival. Tinha um tapete vermelho lindo, aquelas coisas colocadas do lado e os seguranças do lado, e não tinha ninguém lá na frente. A gente disse: para que isso? Aí a gente chegou perto lá dos seguranças e perguntou: o que está acontecendo aí? É a estreia de Carne Trêmula do Almodóvar. Então o pessoal está passando o filme lá dentro para os artistas e para o Almodóvar. Aí eu e a Alice dissemos a frase famosa entre nós: a gente não sai daqui, a gente vai virar fã, porque a gente obviamente é fã dos filmes Almodóvar. E aí eu estava sem a câmera, ela disse: vai buscar a câmera. Eu disse: eu não saio daqui. Ela disse: vai tu que vai fotografar. E foi o que eu fiz, eu saí correndo, fui pegar a câmera, voltei, e aí quando acabou o filme, a gente já ficou amigo dos seguranças e tal, os artistas saíram todos, o Javier Bardem, Paco Rabanne, enfim, todas essas pessoas que estavam no elenco, e elas vieram saindo. Eu disse para a Alice assim: te encosta bem na coisa no cordão de isolamento do segurança, e a gente avisou para o segurança, ela se encostou bem. E eu enquadrei ela e o Almodóvar, que dava a impressão que os dois estavam saindo do cinema. Então, isso foi uma história muito engraçada e que envolveu as nossas coisas, assim, coisas boas além do trabalho que a gente podia aproveitar. E essa a gente teve uma sorte enorme. Que legal. Eu pensei que ela fosse contar essa história. Ela lembrou a outra. Ela achou mais engraçado. Porque... por causa da tua representação e da tua presença de espírito. Mas, cara, do Almodóvar foi demais. Porque aí eu fotografei toda a equipe, eu nem sabia quem era, eu digo: eu vou ver em casa quem são. Era a estreia, cara, do Carne Trêmula, do Almodóvar nervoso. Como todos nós ficamos. Onde o Chicinho levou você atrás. Mas sabe por que ela não lembrou dessa história? Mas já falei de uma história engraçada do Perim. E o Perim lembrou uma engraçada dela, que fechou todas. Tá certo. Não, pode ser, aí vocês decidem. Mas que é uma dessas, porque a gente teve trilhões, sempre teve. A gente, por exemplo, não sei se ela falou de... A gente foi incrível, a gente está gravando na Casa de Cultura Mário Quintana. E a história começa aqui, quando eu fiz um documentário sobre o Mário Quintana, e aqui eu gravei com os atores, dizendo os poemas deles. Olha que coisa louca isso. E esse documentário chamado Quintana, Anjo Poeta, isso foi em 1981, eu acredito, ou 82. A gente montou esse... Ok, só rodando. O resultado é que a gente montou um documentário chamado Quintana, Anjo Poeta, com a inserção dos atores dizendo os poemas dele. E esse documentário foi selecionado
para o primeiro Fest Rio, obviamente lá no Rio de Janeiro, em que a gente foi convidado para ir. Aí nós fomos para lá e levamos o Quintana junto com a sobrinha dele, a Helena, que é quem cuidava dele. E aí no jornal, no dia seguinte, a frase do jornal foi lá, antes de começar o festival: chegou a primeira estrela do festival, Mário Quintana, e eu e a Alice atrás. Então a gente apresentou lá para um monte de gaúcho, era em vídeo, não era filme, e lá a gente cruzou com muitas estrelas, porque foi o ano que estreou o Paris, Texas, e estavam Wim Wenders e a atriz do filme juntos lá, e a gente cruzou com essas pessoas, mas François, enfim, Sônia Braga, esqueci o nome da mulher do Truffaut, que é a atriz, mas não tem importância. Enfim, a gente cruzou com um bando de gente lá e foi muito legal pra gente. E também pôde levar isso. Acho que aí já encerrei isso, né? O que você poderia dizer pra gente, Pedrinho, a respeito dessa parceira, dessa amiga, sim, 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 que, poxa vida, ao teu lado ou nos momentos da carreira dela, né, quando vocês estavam cada um seguindo o seu caminho, fez muito e deixou também, né, uma marca no audiovisual, no cinema do Brasil. Olha, eu e a Alice, a gente começou trabalhando juntos, rapidamente a gente ficou amigos e essa amizade perdura até hoje. Nos melhores e nos piores momentos a gente ficou juntos e vai ficar. Bom, a gente trabalhou muito em coisas juntos. A gente montou uma televisão profissionalmente em São Paulo, num canal fechado. Depois a gente trouxe esse canal para cá. Isso nessa parte. Mas a gente trabalhou também. Ela assinou o roteiro do meu primeiro curta em 35 e único, chamado Au Revoir Shirley. Ela é uma das roteiristas do filme também. Então a gente tem essa proximidade muito grande. Como amiga, assim, não tem palavras para descrever a minha amizade com ela e o amor que eu sinto por ela e também no caso, pelo Urbim, que já se foi, Carlos Urbim. Então, isso é uma coisa, vamos dizer, clara. Mas depois a gente foi construindo coisas juntas, assim, meio que no embalo daquela festa, da vida da gente. Quando apareceu a ideia da gente produzir para a televisão daqui, documentários e ficção para botar no ar junto com, além da Alice, com o Raul Costa Júnior, foi uma coisa que a gente não sabia qual era o tamanho que ia tomar aquilo. A gente sabia da importância de poder mostrar coisas feitas aqui, a nossa realidade, mas sem ser bairrista. A gente não queria fazer uma coisa que ficasse só nos nossos muros e nas nossas cercas. E realmente, todos os trabalhos, quase 700 curtas que a gente fez, e a gente exibiu 800, mas 100 foram já do mercado que já existiam. E a gente produziu em torno de 700 curtas-metragens em 15 anos. Isso foi uma coisa que a gente foi se dando conta da importância que tinha, porque as pessoas de fora daqui também sabiam que isso era importante. Não só o mercado daqui se movimentava, mas as pessoas de fora reconheciam esse trabalho e mais, reconheciam o trabalho que essas pessoas fizeram. Ou seja, o diretor, os atores fizeram. Os trabalhos que eles fizeram para cá foi longe também. Teve filme que foi premiado internacionalmente, vários filmes que foram filmados, premiados internacionalmente. Então, essa importância a gente começou a sentir durante o desenrolar desses 15 anos. E com isso, a gente viu que isso podia ser feito aqui. E eu tenho certeza que a Alice também acha que isso pode ser continuado a ser feito aqui. Isso pode continuar a ser feito aqui. Não só no termo de patrocínio, de verba, de incentivos, mas também de exibição. E é isso que eu acho que a gente tem que reivindicar. Um mercado de exibição popular, que no caso foi a televisão naquela época, porque atingia muita gente. Os dados eram impressionantes que a gente tinha na época, os dados de audiência. Os dados de audiência logo depois do meio-dia
medidos pelo Ibope, pelos institutos e tal, dava mais de 1 milhão e pouco de pessoas que assistiam a cada exibição no Rio Grande do Sul. Então, foram números muito impressionantes que nos levaram muito longe. O evento de premiação era transmitido pelo Canal Brasil para todo o Brasil, pela internet para o mundo inteiro e também aqui localmente pela televisão aqui em Porto Alegre. Então, assim, tudo adquiriu uma dimensão muito grande, mas a gente sabia que isso podia acabar a qualquer hora, porque isso era de uma emissora, vamos dizer, privada, né? No sentido que ela vivia do próprio patrocínio. E isso, infelizmente, acabou. Mas eu acho que a ideia não morre. Olha aí, pessoal, quando setembro chegar, não vai perder o 3º Festival de Canoas, de cinema. Eu tive desde o primeiro, estive no primeiro, no segundo e vou estar no 3º. E mais feliz ainda de estar no 3º ano do festival é porque eu e a Alice Urbim vamos ser homenageados. Ou seja, isso tem uma dupla emoção para mim. Assistir o festival, assistir os filmes e também ser homenageado no festival. Apareçam lá, em setembro.